Boa noite, irmãos. Estamos aqui de volta na nossa noite de estudos de segunda-feira. Que tenhamos um final de noite, então, bastante proveitoso, de bastante luz, bastante paz. E nós estamos aqui novamente falando sobre os apóstolos de Jesus, a importância deles, as características, falando um pouco mais, para conhecermos um pouco mais sobre cada apóstolo. E hoje nós vamos falar sobre dois, Tomé e Matias. O nome Tomé, na verdade, ele vem se tratando como se fosse um nome próprio. A gente fala como se fosse... Mas ele tem várias traduções da palavra gêmeo. Na verdade, Tomé queria dizer gêmeo. Então tem as variações em hebraico, que é Taon, Tomé, em aramaico, que é Toma, Tomás, e em grego, que é Dídimos, que é Dídimo. Então, o apóstolo Tomé, ele também é chamado de Dídimo, que quer dizer gêmeo. Era pescador natural da Galileia. Quando Jesus o encontrou, o admitiu entre seus discípulos. São Tomé foi um dos 12 apóstolos de Jesus e o seu nome consta na lista dos 4 evangelistas. Seu nome está ligado à expressão ver para crer, pois ele estava ausente e duvidou da ressurreição de Jesus. São Tomé era judeu da Galileia, né? E como os outros discípulos, ele era um pescador, como foi dito. O Tiberíades, conforme relata o Evangelho de São João, o primeiro encontro de Tomé com Jesus se deu nas margens do mar de Tiberíades, conforme relata o Evangelho de São João. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Nós também vamos." Saíram e entraram na barca. Mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Essa passagem, ela está em Jesus, capítulo 21, versículos 2 a 6, onde diz o seguinte: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: "Vou pescar." Disseram-lhe os outros: "Também nós vamos contigo." Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: "Filhos, tendes aí alguma coisa de comer?" Responderam-lhe: "Não." Então lhe disse: "Lançai a rede à direita do barco, e achareis." Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. São 3 as grandes passagens do apóstolo Tomé no livro sagrado. A primeira é quando Jesus é chamado para voltar à Judéia e acudir Lázaro. Seu grupo tenta impedir que se arrisque, pois havia ameaças dos inimigos e Jesus poderia ser apedrejado. Mas ele disse que iria assim mesmo, e aflito Tomé intima os demais: "Então vamos também, e morramos com ele." Ainda no Evangelho de São João, quando Jesus ouviu falar que Lázaro, irmão de Maria, estava doente, disse aos discípulos: "Vamos outra vez à Judéia." Os discípulos contestaram: "Mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar, e vais de novo para lá?" Jesus disse: "O nosso amigo Lázaro adoeceu, eu vou acordá-lo." Os discípulos disseram: "Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar." Então Jesus falou claramente para eles: "Lázaro está morto, agora vamos para a casa dele." Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: "Vamos nós também para morrermos com ele." Isso então está em João, capítulo 11, versículos 7, 8, 11, 12, 14 e 16. Em outro momento do Evangelho de São João, durante a ceia, após Jesus saber que foi traído por Judas e se retirar do meio dos apóstolos, Tomé disse a Jesus: "Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?" Jesus respondeu: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Isso está em João capítulo 14, versículos 5 e 6.
Nessa segunda passagem, ele reuniu os discípulos no cenáculo e os avisou de que era chegada a hora do cumprimento das determinações de seu pai. Tomé queria mais detalhes, talvez até tentando convencer Jesus a evitar o sacrifício. Tomé lhe disse: Senhor, nós nem sabemos para onde vais, como poderíamos saber o caminho, né? Então ele disse isso e aí Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso está em João também, capítulo 14, versículo 6. E a terceira e definitiva passagem foi a que mais marcou a trajetória do apóstolo. Foi justamente quando todos lhe contaram que o Cristo havia ressuscitado, pois ele era o único que não estava presente ao evento. Tomé disse que só acreditaria se visse em suas mãos o lugar dos cravos e tocasse em seu peito dilacerado. A dúvida em pessoa, como se vê. Mas ele pôde comprovar tanto quanto quis, pois Jesus lhe apareceu. Então isso está em João capítulo 20, 26, a seguinte passagem. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Isso está em João, então, né, capítulo 20, versículos 26 e 28. São Tomé, ele não estava com os outros discípulos quando Jesus veio à terra em sua primeira aparição, quando aconteceu a primeira aparição do Cristo. E os outros discípulos disseram para ele: nós vimos o Senhor. Tomé disse, né? Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana então depois, os discípulos estavam novamente reunidos e desta vez Tomé estava com eles. E estando fechadas as portas, Jesus apareceu. Ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês, né? Ele foi e disse a Tomé: estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus disse: você acreditou porque viu. Felizes os que acreditam sem ter visto. Isso está em João capítulo 20, versículos 26, 25, 26, 27, 28 e 29. Esse ato deu lugar à expressão, segundo São Tomé, ver para crer. Depois da morte de Jesus, Tomé estendeu seu apostolado até a Índia, onde foi perseguido por líderes religiosos e conquistou muitos seguidores. Em Malabar surgiu uma fervorosa comunidade cristã. Ele fundou a Igreja de São Tomé. Traços de sua personalidade nos apresentam, então, como alguém rápido para pensar e rápido para desacreditar. Ele andava segundo a lógica, parecia desconfiar de tudo e de todos. Alguns autores o apontam como portador de um certo pessimismo, que o levava a separar-se da convivência dos demais companheiros por vezes. De todos, ele era o que mais se preocupava em que Jesus dilatasse a sua zona de influenciação junto aos homens importantes e mais ricos. Sob seu ponto de vista, era necessário atender algumas das exigências dos fariseus bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Disso dependia a vitória ampla e fácil do Evangelho, pensava, porque, pois, Jesus não mostrava o seu poder perante eles para os convencer. Alguns meses antes da prisão, julgamento e morte de Jesus, quando se encontrava o grupo de apóstolos e Jesus na Pérea, ele deu mostra de grande heroísmo, influenciando positivamente os demais, o que nos diz que, entre os 12, ele gozava de certa autoridade. Consta que ele foi martirizado e morto pelo rei de Milapura na cidade indiana de Madras, onde fica o Monte São Tomé e a Catedral de São Tomé. Supostamente o local de seu sepultamento. Foi ali que ele foi sepultado.
Historiadores acreditam que o apóstolo foi morto a flechadas por hindus enquanto orava. Suas relíquias foram veneradas na Síria e depois levadas para o Ocidente e preservadas em Ortona, na Itália. O dia de São Tomé é festejado pelos católicos em 3 de julho. São Matias. Agora a gente vai falar de São Matias. São Matias, ele foi um apóstolo escolhido por Jesus depois da aparição, tá? Foi depois da aparição de Jesus que ele escolheu São Matias. Ele foi um dos apóstolos de Cristo de quem menos se sabe entre todos os apóstolos. Ele foi o escolhido entre os demais discípulos de Jesus para preencher a vaga no colégio apostólico deixada por Judas Iscariotes após seu suicídio. São Matias ele é citado pela primeira vez no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 e 26. Matias se tornou um dos 12 apóstolos depois da morte e ressurreição de Jesus. Foi ele quem ocupou o lugar de Judas Iscariotes, que se suicidou depois de perceber o grave erro que cometera. O número 12 era muito importante para o grupo dos apóstolos, pois simbolizava as 12 tribos de Israel, que por sua vez simboliza todo o povo de Deus. Os 12 apóstolos de Jesus simbolizam, assim, a restauração do povo de Deus. Por isso era importante escolher o 12º apóstolo. Por ter sido escolhido depois, ele também é chamado de apóstolo póstumo. Vejamos como aconteceu a escolha desse grande apóstolo. Depois da ascensão de Jesus, Pedro disse aos demais discípulos: Irmãos, em Judas se cumpriu o que dele se havia anunciado na Sagrada Escritura. Com o preço de sua maldade se comprou um campo. O Salmo 109 ordena que outro receba seu cargo. Convém, então, que elejamos um para o lugar de Judas. E o eleito deve ser dos que estiveram entre nós o tempo todo em que o Senhor conviveu entre nós, desde que foi batizado por João Batista até que ressuscitou e subiu aos céus. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo 21 a 26. Através desse relato do livro dos Atos, podemos deduzir que, embora não tenha sido contado entre os 12 desde o início, Matias foi um discípulo de Jesus e ele acompanhou o ministério do Mestre desde o início. E o eleito deve ser dos que tiveram entre nós o tempo todo em que o Senhor conviveu entre nós, desde que foi batizado por João Batista até que ressuscitou e subiu aos céus. Então, eles disseram isso, tinha que ser um que estivesse próximo ali o tempo todo, mesmo não sendo apóstolo. Portanto, ele conheceu Jesus pessoalmente. Certamente deve ter sido um dos 72 discípulos que Jesus enviou a pregar pelas cidades, conforme Lucas, no capítulo 10, versículo 1 a 24. Matias era, portanto, um discípulo fiel de Jesus, tanto que estava lá presente entre os seguidores do Mestre após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Teria sido, então, um dos cerca de 70 discípulos enviado por Jesus a diversas cidades, consoante o relato evangélico, e assim estava preparado para difundir o evangelho. Tecnicamente, ele foi o primeiro bispo ou recipiente da sucessão apostólica. Além disso, ele era um apóstolo original e testemunho da ressurreição. São Matias estabeleceu o fundamento para o cristianismo egípcio e, de acordo com seus ensinamentos, os filósofos esotéricos cristãos do II século, Alexandria e os alexandrinos, Basílides e seu filho Isadore, estabeleceram a forma gnóstica de misticismo, que é característica dessa interpretação. Foi um dos 5 apóstolos na Armênia, sendo mais provável que ele, e não Mateus, quem tenha sido condenado e martirizado pelo Sanhedrim judaico na Pérsia.
Ele está ligado também à Etiópia, que pode ter sido uma parte da Macedônia ou Armênia, e teve fortes ligações com Filipe, Tomé e outros evangelistas dessa Etiópia. São Matias sofreu duras perseguições durante toda a sua missão apostólica, porém não desanimou. Incansável, anunciou o Evangelho de Jesus Cristo até o fim de sua vida e entregou sua vida por Cristo. A tradição conta que São Matias morreu por apedrejamento e que depois disso foi decapitado na cidade de Jerusalém. Sabe-se que ele testemunhou até o fim de sua fidelidade a Jesus, a despeito das injúrias, das torturas e da morte. Por causa de seu testemunho, muitos se converteram à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição conta que Santa Helena, mãe de Constantino, imperador romano, ordenou a translação das relíquias do apóstolo São Matias para a cidade de Roma. Uma parte delas permaneceu guardada na famosa igreja de Santa Maria Maior. O restante foi traslado para a igreja de São Matias, que fica na cidade de Treves, Alemanha. Há uma tradição que diz que esta cidade foi evangelizada por São Matias, por isso ele foi instituído como seu padroeiro. Sua festa votiva é em 24 de fevereiro. Então, nós temos aqui algumas informações sobre Matias e Tomé, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais eles dois, sabermos o que mais aconteceu, suas características. E agora vocês vão ficar com um vídeo breve, tá? Para a gente se harmonizar um pouco mais com esses conhecimentos dos apóstolos do Cristo que ele enviou. Ele enviou esses apóstolos para essa peregrinação de difundir o Evangelho do Cristo. Ele enviou todos os seus apóstolos para isso, que foram 70 os que foram enviados. Então, um bom final de noite para todos, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Uma boa noite para todos. Fiquem em paz.